Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui, Mestre de Negócio. Você que ainda não é inscrito, bora, se inscreve logo, dá o like nesse vídeo. Ao longo dessa aula magna aqui que eu preparei especialmente para vocês, que tem como tema Por que Vender? E aí você deve se perguntar, Richard, por que vender? E ao longo dessa aula eu vou te mostrar por que nós devemos aprender a grande técnica de vendas. É porque com a venda é que vai fazer com que nós aprendamos a de fato colocar em prática e nos tornarmos um milionário, um multimilionário, um bilionário, dependendo da nossa escalabilidade, dependendo de como você escala os seus negócios. Então, fica nessa aula até o final, que você vai pegar muitos códigos, vai pegar muitos aprendizados e com certeza você não vai se arrepender. Então, ao longo ou lá no final dessa aula magna, eu quero que você compartilhe com pelo menos 21 pessoas. É isso mesmo, Richard? Todas as pessoas que você conhece, essas 21 pessoas que você selecionar, com certeza tem que aprender a vender. Você conhece alguém que é tímido, você conhece alguém que tem dificuldade de se comunicar, você conhece alguém que não sabe nenhuma técnica de vendas. Então, é para essas pessoas que você deve compartilhar essa aula aqui que eu preparei para vocês. E aí, ao longo do vídeo, eu vou deixar aqui minha imagem um pouco maior e aí um pouco menor. Eu vou deixar aqui no cantinho do vídeo, tá? Para não atrapalhar, para que o foco não seja em mim, mas sim no conteúdo. E aí você que ainda não me segue no Instagram, você que está aqui me conhecendo, me siga aí no Instagram, Richard Lopes BR. Será um prazer, lá a gente posta alguns conteúdos também, alguns temas aí como espiritualidade, negócios, mentalidade. E aí eu quero que você curta lá, me segue, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Com certeza você deve estar se perguntando, mas quem é Richard? Para eu assistir uma aula magna aí, que tem como venda Por que Vender. Eu tenho 32 anos de idade, sou imagem e semelhança do Criador, empreendo há 16 anos. Uma das grandes missões da minha vida é passar a minha visão. Então, Richard, qual é a sua visão? Que as pessoas têm que aprender a vender, porque vender liberta, vender vai fazer com que tu tenha uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, vai te levar a patamares extraordinários, vai fazer com que você tenha uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. Então fica ao longo, até o final dessa aula, que com certeza você não vai se arrepender e tamo junto. E aí, iniciando a aula aí, por que vender? A aula 0, tá? Por que vendas? Eu vou te mostrar como 2 mais 2 são 4, que vale muito a pena você aprender a vender. Olha, e eu vou te dizer, e eu vou começar por uma velha historinha que a maioria dos nossos ancestrais, dos nossos ascendentes, das pessoas mais velhas diziam o seguinte, que olha, Richard, geralmente as pessoas mais velhas iam num mercado, num comércio, com algum conhecido e dizia o seguinte, arruma um emprego para o meu filho. E aí o dono do estabelecimento dizia, não tenho muitas vagas, pode ser de vendedor? Ou geralmente a pessoa que foi lá pedir emprego dizia assim, arruma um emprego para o meu filho, pode ser até de vendedor. Então a profissão de vendedor ela foi desvalorizada durante muito tempo. E com o surgimento das redes sociais, de conteúdos aqui no YouTube, no Instagram, Facebook e as outras plataformas, criou-se de fato o verdadeiro conceito da pessoa que trabalha com vendas, que não existe empresa sem vendas, não existe empresa sem vendedor, é isso mesmo. Se aquela empresa X ela não vender, ela vai quebrar. Então, por isso
que eu te convoco, te ordeno, você ficar até o final dessa aula para que você possa, de fato, aprender a vender, tá? Então, por que você deve aprender a vender? Porque vender é um passo a passo. Então, o primeiro passo que eu vou te ensinar aqui é te perguntar o que é um funil de vendas. Com certeza eu vou pegar aqui como exemplo, ó, uma garrafa PET de 2 litros. E geralmente as pessoas mais velhas do interior colocavam um funil aqui para colocar milho ou feijão ou arroz para poder guardar, porque em tempos atrás não tinha saco, né? Não tinha saco de estopa. Não sei nem se essa informação é correta. E aí colocava-se esse funil de vendas para que de fato ficasse mais fácil e não desperdiçasse aí nenhum grão, nenhuma semente de milho, nenhum grão de feijão, nenhum grão de arroz. Richard, o que isso tem a ver? É porque quando o cliente chega, nós temos que saber o que é funil de vendas. E aí, funil de vendas é a representação visual da jornada de compra do seu cliente. Eu gosto de sempre estar utilizando esse exemplo, né? Que quando nós estamos num shopping center, o cliente ele tem uma jornada de compra. Por exemplo, se liga só, preste atenção agora, que o cliente ele tem várias lojas no shopping ali, tem várias vitrines, e aí o cliente ele passa em várias lojas. Então, é a jornada de compra do cliente num shopping center. Ele para em uma determinada loja. Ele passa, para e olha para a fachada. É o primeiro passo, certo? A primeira etapa do funil de vendas. É quando o cliente passa, para e olha. Ali já tem uma possibilidade da loja prospectar esse cliente. De que forma? Digamos que as atendentes, as funcionárias que trabalham ali naquela determinada loja, ela convide o cliente para adentrar. Beleza, esse é o primeiro passo, prospecção. Então, no mundo moderno hoje, principalmente na era digital, os grandes lançamentos, os grandes players do mercado, eles classificaram essa prospecção como leads. Mas quando eu vou para o mundo físico, vou para de forma presencial, citando o exemplo, por exemplo, de shopping center, eu falo do pedestre, eu falo do cliente passantes, né? Então, quando a gente fala de um cliente que está passando em frente à nossa loja, ele é um passante. Ele faz parte do fluxo de pessoas que passam em frente da loja. Então, se liga só. A prospecção ela funciona da seguinte forma. O cliente passa, para e olha. O segundo cliente, ele passa, para, olha, pergunta. O terceiro cliente, ele passa, para, olha, pergunta e adentra a loja e dá uma olhadinha e sai. O quarto cliente, ele passa, para, olha, olha todos os produtos e ele fala... hoje eu não vou querer nada, mas amanhã eu vou levar alguma coisa, algum produto. O quinto cliente, ele passa, para, olha todos os produtos, faz a atendente ali revirar uma loja de roupas, por exemplo, e revira tudo. E ele diz que não vai comprar. E o próximo cliente, ele passa, para, olha, ele olha tudo e ele revira a loja toda e ele leva apenas um produto. Então, quando eu falo em relação a isso, são potenciais clientes. Só que nós como atendentes, nós como vendedores ou como proprietários de estabelecimentos que vendem algum produto, a gente acha que não faz sentido atender esse tipo de cliente. Só que a gente está prospectando. Quando eu cito o exemplo de uma loja física, a gente está criando uma lista de clientes potenciais ou de potenciais clientes. Por quê? Porque esse cliente pode não te comprar hoje,
mas ele pode vir a te comprar amanhã. Então ele se torna um potencial cliente a partir do momento que você atendeu bem, a partir do momento que você recepcionou ele na sua loja. Então vai se criando uma lista realmente de clientes potenciais. E a partir do momento que eu crio essa lista de potenciais clientes, eu faço uma qualificação do meu cliente. Eu faço uma primeira sondagem, eu faço uma abordagem. E aí, a partir do momento que eu faço uma abordagem, eu crio uma qualificação através de uma primeira sondagem. Richard, como é que eu crio essa primeira abordagem? Perguntando como é o nome dele, qual a idade, claro, de uma forma implícita, qual é o poder de compra que ele tem. Muita gente não sabe fazer isso. E aí muitos vendedores erram no terceiro ponto do funil de vendas, que é fazer a apresentação do seu produto bem feito. Tem muita gente que, quando a gente vai, por exemplo, citando aqui o ramo de ótica, o ramo de pessoas que trabalham com óculos, eles não sabem fazer a apresentação de um óculos. A maioria dos vendedores, eu já me deparei com muitos vendedores que disseram assim: Richard, eu vendo apenas óculos. Não, inclusive eu já ministrei treinamentos desse aqui, porque vender eu já fiz treinamentos em óticas da seguinte forma: você não vende óculos, você melhora a visão do seu cliente, você faz com que ele se sinta confortável. Tanto em óculos de sol, você vende estilo, e óculos de grau, você vende saúde, faz com que seu cliente enxergue melhor. Então você tem que mudar esse conceito. Eu vendo produtos tecnológicos. Não, você vai vender uma solução para atender aquela dor do cliente. Tanto é que a gente fala, vendedor vende o quê? Vende uma dor, vende uma solução. Então você tem que estar sempre mudando a sua perspectiva de apresentar o seu produto. De que forma? Eu sempre vendo uma solução, eu não vendo um produto. Richard, mas eu presto serviço em alguma área. Você soluciona alguma dor do seu cliente, certo? Richard, eu fiz a prospecção, fiz a qualificação, a abordagem, a primeira sondagem, eu fiz uma boa apresentação do meu produto, uma apresentação do produto não, e sim da solução, mas eu não consigo ter relacionamento com o meu cliente. Richard, como é que eu faço para ter relacionamento com o meu cliente? Follow up. Seguir o teu cliente. Se você teve o primeiro contato, se você prospectou, se você teve uma primeira sondagem, se você teve o mínimo de relacionamento ali em relação à apresentação da solução, da sua prestação de serviço ou do seu produto, você tem que ter um contato contínuo com ele. E eu falo muito nesse treinamento, nessa aula magna, de que nós temos que criar relacionamento com o nosso cliente. Nós temos que ter um contato contínuo. Por exemplo, para nós termos um contato contínuo, é seguir ele nas redes sociais, é pegar o número de contato dele para que a gente possa ali, posteriormente, falar com ele no WhatsApp, certo? Ou no Telegram, ou em qualquer outra plataforma. Claro que você não vai ser aqueles vendedores malucos, onde não tem um mínimo de relacionamento com o cliente e fique somente oferecendo produtos para ele o tempo todo. Agora, se você criar um relacionamento antes, você vai conseguir vender o que você quiser para o seu cliente. Negociação. Primeiro passo do funil de vendas, prospecção. Segundo passo, qualificação. Terceiro passo, apresentação. Quarto passo, follow-up. Você seguir, ter um contato contínuo com o seu cliente. E o quinto passo, negociação. É você oferecer condições, prazos e preço. Eu uso muito, por exemplo, eu vou utilizar outro exemplo, Casas Bahia. E olha que essas Casas Bahia não está me dando não está pagando aqui, né, patrocínio para o nosso canal. Mas assim,
você imagina, condição, dividido e prazo, né? Vou começar por preço. 30% de desconto. Prazo, dividido em até 18 vezes no cartão das Casas Bahias. Condições, pagar daqui 40 dias a primeira parcela. Então você imagina aí que a arte de negociar faz com que você venda muito mais. Fechamento da venda. O pessoal pensa, os vendedores que não têm essa informação, acham que o fechamento de uma venda é quando você recebe o dinheiro do cliente. E está totalmente enganado. Você faz um fechamento de uma venda quando você entrega o produto para o cliente e o cliente fica satisfeito. Só que muitos vendedores não fazem o mais importante, que é o pós-venda. Você se preocupar, de fato, se o cliente ficou satisfeito, que se preocupar com o cliente se realmente ele ficou satisfeito. Por quê? Porque se você, vendedor, se você, dono de um estabelecimento, de uma empresa que venda produtos ou preste serviço para alguém, você tem que entender o mais importante. Você tem que entender o mais importante, que é o pós-venda. Você tirar alguns minutos de qualidade ali. Para quê? Para você mandar uma mensagem para o seu cliente, saber se realmente ele recebeu o produto, saber se realmente ele está gostando da tua prestação de serviço. E se você fizer isso, tirando tempo e qualidade para atender, fazer um pós-venda bem feito para o seu cliente, você vai fidelizá-lo. Richard, será se isso funciona? Funciona demais, porque imagine aí que você vai entrar em contato com o seu cliente somente quando for para vender novamente para ele, ele vai pensar o seguinte: esse vendedor aí não é um vendedor não, é um empurrador de produtos. Agora, se você tira alguns minutos do seu tempo de qualidade para poder perguntar se ele está satisfeito com o seu produto ou com sua prestação de serviço, ele se, nossa, aquela pessoa tem tantos clientes para atender e ela está preocupada se eu gostei do produto dela ou se eu estou gostando da prestação de serviço dela. Você imagina que você vai num salão de beleza e ali você fez, né, luzes, por exemplo, pintou o cabelo e a cabeleireira ali tirou foto com você, postou nas redes sociais, fez o follow-up bem feito, né, o contato contínuo, e uma semana após você ter pintado o seu cabelo num salão de beleza, a cabeleireira te manda um WhatsApp de forma objetiva. E aí, fulano de tal, tudo bem com você? Muito bom dia. Uma plena segunda-feira aí. Passando aqui para te desejar uma segunda-feira, uma excepcional segunda-feira e uma boa semana para você. E perguntar também como é que tá a sua autoestima, como é que você gostou de fato do resultado que ficou seu cabelo. E ali você não está fazendo um pós-venda, você está criando uma experiência no seu cliente. E aí você se preocupou com a entrega do resultado, da prestação de serviço, e você está fidelizando essa cliente quando ela 3 ou 6 meses novamente, que ela pensar em pintar ou fazer qualquer procedimento em relação a salão de beleza, ela vai te procurar. Então, preste atenção no tocante ao pós-venda, como é importante nós sabermos prospectar, fazer a primeira sondagem, fazer uma boa apresentação da solução do nosso produto, ter um contato contínuo, seguir ele ali nas redes sociais, pegar o contato do WhatsApp, oferecer, ter uma boa negociação, fazer o fechamento de fato da conclusão da venda. E o mais importante, ao meu entender, no meu ponto de vista, é você fazer um pós-venda bem feito. Porque se você não fizer um pós-venda bem feito, você vai ficar naquele ciclo. Eu tenho que prospectar. Então, se você mora, por exemplo, numa cidade de 50 mil habitantes, vai chegar um certo momento que você não vai conseguir mais prospectar novos clientes ou novos leads. Por quê? Porque
você chegou ali no teto. Agora, se você tem uma base boa de clientes e faz esse passo a passo de qualificação, de apresentação, de follow-up, de negociação, de fechamento, e o mais importante é o pós-venda, que você mantém a sua base de clientes, nossa, você vai ali sorrir para as paredes, certo? Então, isso é muito importante. E aí você deve estar se perguntando, Richard, o que eu ganho com tudo isso? Você tem previsibilidade de receita, você faz com que, um exemplo, o salão de beleza, de 6 em 6 meses eu estou colocando no mínimo, né? Mas a questão de manicure, de unha, as mulheres geralmente fazem unha de ou toda semana ou de 15 em 15 dias. Você ganha previsibilidade, recorrência, você ganha também ensinabilidade, porque se você faz o passo a passo, você está se ensinando os seus vendedores a fazer isso e você está ganhando, né? Mensurabilidade, tem como você mensurar ali quanto vai ser o seu faturamento todos os meses. Em relação, por exemplo, como eu te falei, a cliente, em relação à manicure, as mulheres fazerem as unhas. De 15 em 15 dias, essa X clientes vem de 15 em 15 dias. Então vai ter como mensurar qual vai ter o meu faturamento. E escalabilidade, que é o mais importante. Eu disse isso lá no início da nossa aula. Escalabilidade, por quê? Porque quanto mais clientes você tiver, mais escalável vai ser o seu negócio. E aí partindo aí para um próximo tópico, quais são os benefícios de uma operação que sabe o que é funil de vendas? Você reduz erros na operação. De que forma, Richard? Reduz o desperdício de perda de tempo, porque se você ficar focado somente na prospecção, eu vou prospectar mais clientes, eu não sei como atender, eu não sei como abordar, eu não sei como qualificar o meu cliente, eu não sei fazer uma negociação, eu não faço um follow-up bem feito, eu não sei fazer um fechamento de vendas, e muito menos um pós-venda. Eu te digo que se você não souber isso, sua equipe de vendedores vai perder muito tempo e você vai gastar muito com marketing. Então, quando você sabe ali no detalhinho, no passo a passo, você reduz muitos erros de operação e você reduz o desperdício. Porque imagine aí, se você já tem vários clientes com hora marcada, imagine que você já tem vários prestação de serviço. Eu vou continuar aqui com o exemplo de salão de beleza. Você já tem vários clientes com salão com hora marcada. E aí você tem o seguinte, você já sabe quanto aquele cliente vai pagar, a hora que você vai atender ele, quantas vezes ao mês ou ao ano ele vai ao salão. Então você reduz muito tempo. E claro, aumenta a produtividade de vendas da sua equipe. Por quê? Porque é aquela coisa, quanto mais clientes você tem, quanto mais clientes fiéis você tem, mais produtividade você vai ter. E aí, consequentemente, você melhora a qualidade do serviço prestado. É óbvio que você vai melhorar significativamente. Por quê? Porque quais são os benefícios? Porque quando você treina, quando você monitora, você desenvolve um processo de venda bem feito. Esses são benefícios assim muito positivos. Imagine você tendo um sistema no seu estabelecimento, na sua empresa. Você define e controla os processos, você sabe quanto entra, quanto sai, sabe o fluxo de caixa direitinho. Olha, eu já me deparei com vários empresários onde eles não têm sequer um livro de caixa, muito menos um sistema computadorizado para poder controlar isso. Então eles têm muitos erros nas operações, eles desperdiçam muito tempo ainda com papel, eles perdem muito tempo, eles diminuem a produtividade dos vendedores porque fica ali no papel ainda, no feijão com arroz, e eles não conseguem melhorar os serviços prestados em relação ao atendimento, não sabem muito menos o que é funil de vendas, eles não treinam a equipe.
esse ano de 2022 eu me deparei com uma empresa que tinha inaugurado aqui na minha cidade fazia 3 anos. E durante esses 36 meses, eles sequer, presta atenção, sequer eles tinham treinado ou contratado um palestrante, um treinador para poder treinar toda a equipe. Eles só treinaram a equipe quando eles foram inaugurar, prévia à inauguração do negócio. Você imagina que pelo menos uma vez por mês você tem que estar sentando com todos os seus vendedores para dizer assim, vamos ver aqui o que é que nós temos que melhorar. Não só quando as coisas estão indo de água abaixo, mas uma das empresas hoje que mais cresce no planeta Terra é a Apple, é a Tesla aí do Elon Musk. E um dos grandes gatilhos de venda é eles fazerem o seguinte, é eles se questionarem da seguinte forma: por mais que nós estamos indo bem, o que é que nós temos que melhorar? Pronto, a gente é muito forte nesse quesito, a gente é muito forte nesse quesito, a gente é muito forte também nesse ponto B, nesse ponto C, mas a gente é mais ou menos nesse ponto D. Então, vamos pegar aqui, vamos continuar mantendo o que nós somos fortes e alavancar, melhorar esse ponto aqui que nós somos mais ou menos. Tem muitos empresários que não fazem esse balanceamento, esse equilíbrio. Eles acham que atingiu ali aquele certo patamar, aquele certo faturamento, e aí eles entram na zona de conforto. Mas quando você treina, desenvolve um processo de venda, quanto mais você vende, mais você quer melhorar. Então esses são todos os benefícios de você saber vender, você saber o que é um funil de vendas, e quando você sabe de todos esses benefícios, você melhora ainda mais a sua empresa. E aí agora eu vou te dizer quais são os 6 erros, os 6 maiores erros e os 6 maiores acertos que todo empresário faz em relação à equipe de vendas, em relação também ao próprio comportamento. Eu vou te dizer aqui primeiro os erros e depois os acertos. E você vai se identificar bastante aqui com o que eu vou te dizer, tá? Você vai se identificar bastante com o que eu vou te dizer. Por quê? Porque a maioria das empresas cometem isso, tá? Muita gente comete isso. Por quê? Porque não sabe o que é de fato vender. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho na tela para vocês. Muitos empresários, muitos vendedores tratam os seus clientes como inimigo. Presta atenção no que eu vou dizer, Richard, o que isso tem a ver? Faz todo sentido quando aquele cliente às vezes tá achado como chato por você, quando ele chega na empresa para comprar algum produto ou para visitar a empresa, você diz, meu Deus do céu, já chegou aquele cliente insuportável, aquele cliente chato. Meu amigo, isso é um erro gravíssimo. Você, como vendedor de empresa, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. O seu cliente é que paga as suas contas. O seu cliente é seu patrão. Não é seu patrão que tira o dinheiro do bolso para poder pagar o seu salário. O seu patrão, o seu empregador, ele apenas administra. O seu cliente é que paga o seu salário. O seu cliente é que faz com que você vá em busca dos seus objetivos. E o maior acerto de um bom vendedor é criar empatia, criar rapport. Richard, o que é empatia? É eu me colocar no lugar do meu cliente. Saber ali fazer uma leitura rápida, o que é que ele veio comprar no meu estabelecimento ou no local onde eu trabalho. Richard, nunca ouvi falar de rapport. Por exemplo, você criar uma conexão com o seu cliente. Por exemplo, eu falo muito, deixa eu ver se eu consigo ficar em pé aqui para vocês. Quando o cliente, por exemplo, chega lá para pedir alguma coisa e ele ficar de braços cruzados, se você puder ficar de braços cruzados despretensiosamente,
olha que esse conteúdo aqui é ouro, esse conteúdo não é prata nem bronze, esse conteúdo é ouro, soltando gratuitamente aqui na internet para vocês no YouTube, tá? Então, quando o cliente, por exemplo, coça a cabeça, se você puder, coçar a sua cabeça, sem ele perceber, você está criando rapó. Imagine agora que eu tô com sono e você sabe do que eu tô falando. Quando tem 2 ou 3 mais pessoas que um boceja, um abre a boca, as outras 2 pessoas bocejam também. Isso é muito comum, isso é rapó. Richard, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, isso se chama rapó. Você se conectar, porque nesse mundo tudo é energia. Olha, outro grande erro dos vendedores, dos grandes vendedores não, dos vendedores de mente mediana, de mente medíocre, é desistir de clientes inativos e de ex-clientes. Se hoje você tem uma empresa e tem um sistema operacional, um software, onde tem lá uma boa base de clientes, você vai agendar no seu telefone quais são o nome do cliente, o WhatsApp, e você vai entrar em contato ali de 1 a 1. Os meus vídeos postando agora. Então você vai fazer isso, você vai pegar um por um dos seus clientes inativos, dos seus ex-clientes, que está na sua base de clientes, para quê? Para você entrar em contato. E é um erro grotesco, um erro inadmissível. Você tem uma base aí de, por exemplo, 1000 clientes e você não entrar em contato, desistir dos clientes inativos. O cliente me comprou há 12 meses atrás. Você se pergunta, por que seu cliente deixou de te comprar? Segundo, qual foi o último produto? Qual era o ticket médio desse cliente? Então é um erro muito grande da maioria dos vendedores não comprarem É um erro dos vendedores deixarem os clientes para lá. Não, faz muito tempo que ele comprou. Esse cliente dava muito trabalho. Que nada, vai gerar receita para a sua empresa. E claro, o grande acerto é você manter relacionamento contínuo. Lembra que eu disse lá atrás, no funil de vendas, follow-up, contato contínuo. Hoje, se nós não mantermos um mínimo de relacionamento com o nosso cliente, esse cliente não vai te comprar. Richard, me prova. Meu amigo, se você, de forma despretensiosa, você cria uma lista de transmissão, você manda um bom dia, manda um post motivacional, ou manda de forma personalizada. Você não vai mandar podcast, né? Porque a maioria das pessoas hoje não tem paciência de ouvir aí áudios de 1 minuto, mas você manda um bom dia e manda um áudiozinho de 10 segundos, como eu disse lá atrás. Ou para fulano, diz o nome do cliente. Ou para fulano, oi fulano de tal, tudo bem com vocês? Eu vou falar meu nome. Richard Lopes aqui da empresa X. Eu tô passando aí para te desejar uma ótima semana, uma boa segunda-feira, com muito Deus no coração e que Deus possa te abençoar aí grandemente. Tô te citando um exemplo. Sabe, se tu tem uma empresa do segmento A, B, ou C, ou D, ou E, ou de A a Z, na hora que teu cliente pensar em comprar determinado produto, ele vai comprar na sua empresa. Sabe por quê? Porque você está criando relacionamento com ele. Você não está mandando mensagem apenas para empurrar produto. Você não está mandando mensagem para dizer que sua empresa está em promoção. Você não está mandando mensagem para ele para dizer que você está na Black Friday. Então, esse é um grande acerto dos grandes vendedores, dos vendedores expert, que sabem de fato se relacionar com o cliente. E aí um grande erro mesmo, é você esquecer do seu cliente pós-venda. O cliente me comprou lá, eu vou esperar a boa vontade dele vir me comprar novamente. E aí simplesmente você esquece, né? Esse é um grande erro. E eu quero que você preste atenção. Um grande acerto: não comemorar a venda. Richard, meu Deus, mas aí o cliente ele comprou, ele me comprou e eu
Vou comemorar, porque eu já coloquei o dinheiro no meu bolso. Negativo. Você vai deixar de comemorar a venda a partir de hoje. Richard, me prova por quê? Porque você vai comemorar depois que você entrega o produto. Digamos que você trabalhe com e-commerce. E o cliente foi lá no seu site, fez o cadastro, comprou por boleto. Efetuou o boleto, você separou a venda. Lá tem o passo a passo de você dizer em que situação se encontra o produto, se preparou para envio, enviou dos correios, enfim. Depois que o cliente recebe o produto na casa dele, você vai comemorar. Se você puder, após uma semana, perguntar a esse cliente, porque afinal de contas você tem um contato dele, WhatsApp, endereço, e-mail, perguntar se ele está satisfeito com aquele produto, aí é que você deve comemorar mesmo, porque você está vendo e fazendo um pós-venda e sabendo que seu cliente está satisfeito. Então, muita gente não faz isso. Richard, você faz isso nas suas empresas? Demais! Eu pego um dia na semana ali, às vezes 1 hora, consigo falar aí com 10, 20, 30, 50 clientes no WhatsApp, com o telefone da empresa. Porque observação, você não vai misturar aí o seu telefone pessoal com o seu telefone da empresa. Tem muitos vendedores, muitos gerentes, muitos donos de empresa que não fazem isso, né? Manter um relacionamento contínuo e fazer aí um pós-venda, comemorar aí depois da entrega do produto na casa do cliente. Olha, outro grande erro que a maioria dos vendedores cometem, subestimar a inteligência do cliente. Principalmente você que é de capital, você que é de cidades metropolitanas, cidades maiores, acima de 50, 100 mil habitantes, que geralmente vai pessoas do interior, cidades provincianas, e aí você vê às vezes a pessoa simples ali, acha que ela não tem conhecimento nenhum, e aí você está redondamente enganado. Hoje nós temos algo aqui que é de extrema importância. O cliente tem acesso a tudo, principalmente aquelas empresas que não prestam serviço de forma correta, de forma idônea, né? De forma sem lisura, né? Sem querer enganar os outros. Olha, por mais que a pessoa seja do interior hoje, não existe ninguém sem conhecimento. Pelo contrário, tem muita gente muito bem informada, muitas pessoas com bastante cultura, onde elas sabem o que é PROCON, o que é justiça, o que é danos morais e danos materiais. Então, não subestime você querer vender... tem até uma frase, né? Você querer vender gato por lebre. Às vezes você vende algo dizendo para o cliente que é original, mas é falso, é pirateado, por exemplo. Então você não pode subestimar a inteligência do cliente, porque hoje todo mundo é informado. Então isso é um grande erro aí do vendedor. Outro grande erro aí dos vendedores é confundir objeção com rejeição. Tem muitos clientes que dizem assim, não, hoje eu estava olhando, só que eu não vou levar. E aí você esquece e também não sabe quebrar objeções. Quando eu disse lá em relação ao funil de vendas, em relação à prospecção de cliente, que o cliente passa, olha, entra no estabelecimento, e aí você não tem curiosidade de perguntar o nome do cliente, você não sabe fazer uma abordagem correta, você não sabe fazer um follow-up, né? Você não sabe pegar o contato do WhatsApp dele para ali quebrando objeções, para, digamos que se o cliente dissesse que não ia levar hoje, mas ia levar semana que vem, você entende ali como rejeição. Não, o cliente ali não vai comprar não, ele estava só olhando. Pelo contrário, eu sempre costumo dizer essa frase, que o cliente curioso de hoje é seu potencial cliente de amanhã. Então, seu cliente que entra no seu estabelecimento hoje, ele vai poder te comprar amanhã. Só que depende de você, vendedor, depende de você, dono de empresa, para dizer assim, eu vou manter um relacionamento com o cliente. E esse cliente curioso de hoje vai ser meu ótimo cliente de amanhã. Só que muita gente entende isso como rejeição, certo? E sabe que os bons vendedores sabem disso, que saber que objeção é um sinal de dúvida. Às vezes ele não
se agradou, às vezes ele não teve o poder econômico naquele momento, mas que posteriormente ele vai comprar, certo? Outra coisa, não ter uma forte venda ativa. Muitas empresas têm uma secretária, tem uma gerente, tem um dono da empresa, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da contabilidade, tem isso e aquilo, mas não contrata a quantidade de vendedores suficiente. Esse é um grande erro por parte da maioria dos empresários. Não tem uma forte venda ativa, não tem uma equipe de vendedores e acaba prejudicando muito. Olha, a gente está acabou agora recentemente a Copa do Mundo Qatar 2022 e aí nós sabemos que só quem joga na defesa não faz gol. Então, se você não tiver uma grande equipe que possa de fato jogar no ataque, você não vai vender, porque a venda ela não admite passividade. Por mais que sua loja esteja num ponto comercial, numa localização privilegiada, mas se você ficar ali esperando o tempo todo o seu cliente ir até você, você com certeza está pecando bastante, tá? E eu te digo isso com toda certeza, porque faz parte da vida você jogar no ataque. Claro que se você não pode jogar no ataque o tempo todo, porque senão você vai levar gol. Mas, de fato, você tem que saber as estratégias certas para você vender bem. Então, tá aqui os 6 erros, os 6 maiores erros, na minha opinião, esse treinamento, esse curso dessa aula magna, e os 6 maiores acertos da maioria dos empresários e dos vendedores. Agora eu quero que você se ligue aqui, algo muito importante que eu preparei para você, tá? Pior do que ter um treinado, pior do que ter um treinador, Então eu quero que você se ligue agora para várias dicas aqui muito importantes para você que eu vou te dar. Pior do que ter um treinado, não saber nada na vida, é um destreinado começar a fazer. Imagine aí que você contratou uma pessoa e aí você não treinou de forma alguma, porque você acredita que ela já vem com uma experiência, só que ela vem com experiência geralmente negativa de outras empresas e de processos totalmente diferentes da sua empresa. Então é muito importante mesmo você treinar. É isso mesmo, você treinar as pessoas, porque se você contratar um destreinado, meu amigo, ele só vai fazer merda, desculpa a palavra, perdão da palavra, só vai fazer merda na sua empresa. E aí nós sabemos que toda empresa, para poder faturar bem, ela tem que vender bem, porque se não tiver vendas, a empresa quebra. Eu quero que você se liga também nesse segundo tópico. Táticas são provisórias e conceitos são permanentes. Você preste atenção que os conceitos de você chutar uma bola, cruzar na área, fazer um escanteio, cobrar uma falta, cobrar um pênalti, você goleiro agarrar uma bola, os conceitos são permanentes, mas as táticas são provisórias. Trazendo aqui, fazendo analogia em relação a time de futebol, é que tem técnicos de futebol. Tem técnicos de futebol que utilizam 4-4-2, 4-4-3, 4-3-2, enfim. São várias táticas que eles utilizam. Por exemplo, trazendo outro título aqui, trazendo outro exemplo aqui, a título para você poder fixar na sua cabeça, é quando os empresários, no dia 19 de março de 2020, tiveram que fechar seus estabelecimentos em decorrência do Covid-19, em decorrência da pandemia.
Então, os conceitos eram permanentes, que eram a questão das vendas, mas as táticas foram totalmente diferentes. Eles tiveram que se adaptar ao momento. Por exemplo, tinha muitas empresas que não faziam delivery, tinha muitas lojas de roupa, restaurante, enfim. Então, eles tiveram que mudar as táticas. De que forma? Atender o cliente pelo WhatsApp. Tinha empresa que sequer eram posicionadas nas mídias digitais, no Instagram, no Facebook, sequer tinha uma loja online. Então, nós enquanto empresários, vendedores que não tinham afinidade com a tecnologia, grandes executivos que sequer sabiam mexer no Zoom para poderem trabalhar no home office. Então, de fato, as táticas são provisórias e os conceitos são permanentes. Então, eu falei muito aqui sobre vendedor para você passar a se relacionar com os seus clientes, para você se tornar um vendedor excelente. Você não deve ser apenas um empurrador de produtos, né? Você deve ser um perguntador profissional. Richard, mas perguntador profissional porque quando o cliente chega, você, olá, bom dia, tudo bem? No que posso lhe ajudar? E aí, o que você veio comprar hoje na nossa loja? Então, quando você começa a delimitar ali perguntas específicas, você consegue identificar o poder de compra. Oi, tudo bem? Eu posso pegar seu WhatsApp? Posso pegar seu contato? Você está sendo perguntador profissional. A partir desses posicionamentos enquanto vendedor, você deixa de ser um vendedor empurrador, que você pega o WhatsApp do cliente apenas para oferecer as promoções, oferecer as condições de prazo, enfim. Quando você, de fato, começa a ser um perguntador profissional, perguntar e aí, tudo bem? Como é que você está? Você nunca mais andou aqui na loja? E aí, como é que está a sua família? São perguntas que faz todo sentido. Que quando você faz com o seu cliente, você está criando relacionamento com ele. E aí, como eu disse, quando você pergunta, quando você para, eu esqueci de colocar aqui, quando você pergunta, de perguntar para Então, quando você pergunta, você consegue delimitar o máximo possível o gosto do cliente. Quando eu digo, e aí, tudo bem? Quanto você calça? Eu estou trazendo aqui a título de loja de roupa. Qual é a sua cor preferida? Qual o seu tamanho? Qual é o número da calça? Qual é o tamanho em relação à camiseta? O que você gosta mais? O que você gosta mais de frequentar? Festas sociais, balada, com que você trabalha? Então, quando a gente pergunta, a gente consegue especificar o máximo possível. E quando a gente consegue especificar, a gente consegue saber o gosto do cliente. E aí é interessante que você tem que passar confiança ao perguntar. Por quê? Porque quando você passa confiança ao cliente, corta isso aqui, viu? Esse em relação a ter confiança ao cliente. Pode cortar. E aí, o interessante é que quando você tem confiança ao perguntar para o cliente, você consegue passar credibilidade. Você deixa de ser apenas um empurrador de produtos e você se torna um vendedor excelente. E aí é o seguinte, quando você se torna um vendedor excelente, você vai para a venda como se já fosse sua. É incrível como isso acontece, tá? Olha, e eu sempre costumo dizer isso, que o não de hoje é o cheque pré-datado de amanhã. Richard, mas não existe mais cheque pré-datado. A gente trabalha com Pix. Então, o não de hoje que o seu cliente te dá é o Pix de amanhã. O não de hoje é o saque que você vai fazer lá no caixa eletrônico do seu banco. Anota isso e pega a visão.
Olha, quero que você continue atento. Eu trouxe várias analogias aqui, eu fiz várias analogias em relação a time de futebol e eu quero trazer outra analogia em relação ao jogador de beisebol. Existe quatro tipos, existem quatro tipos de jogador de beisebol. E eu quero que você me responda. Você acha que sabe vender? E eu vou te provar que você não sabe. De que forma? Te respondendo agora. Olha, é o seguinte. Você acha que sabe vender? E às vezes você acha que não sabe vender. Existem quatro tipos de vendedores. O primeiro vendedor é aquele vendedor que a cada 10 clientes ele só consegue efetuar uma venda. Você acha que tipo de vendedor é esse? Eu vou te dizer, é o vendedor fraco. É o jogador de beisebol fraco. Por quê? Porque a cada 10 bolinhas arremessadas para ele, ele só consegue rebater uma só bolinha. Esse é o jogador de beisebol fraco, né? Que o fraco, a cada 10 bolinhas, ele rebate uma bolinha. O segundo jogador de beisebol, que é o segundo vendedor, é aquele jogador de beisebol ou vendedor mais ou menos. Ele é um bom vendedor, ele é um bom jogador de beisebol. Por quê? Porque a cada 10 clientes que vão no estabelecimento, ele só consegue fechar 2 vendas. A cada 10 bolinhas arremessadas, ele só consegue rebater 2 bolinhas. Que é o segundo jogador. Olha, existe o terceiro jogador. É o jogador incrível, que a cada 10 bolinhas, ele consegue rebater 3. É isso mesmo. É o vendedor incrível, que a cada 10 clientes que entram no estabelecimento, ele consegue vender para 3 clientes. E aí eu te pergunto, que tipo de vendedor você é? Você é o vendedor fraco? Você é o vendedor bom? Ou você é o vendedor incrível? Diz aqui para mim nos comentários se você está assistindo essa aula magna aqui, por que vender, por que vendas? E eu quero que você me responda aqui, que tipo de vendedor você é? É o vendedor número 1, número 2, número 3 ou o número 4? E o quarto vendedor é aquele vendedor excepcional. É o jogador de beisebol excepcional, que a cada 4 bolinhas ele consegue rebater 4. É isso mesmo. A cada 10 clientes que entram no estabelecimento, ele consegue vender para 4 pessoas. Então não se entristeça quando vai 100 clientes na sua loja durante uma semana e você consegue vender para 40 clientes. Faz parte da vida nós recebermos o não. E presta atenção mais uma vez, o não de hoje é o Pix de amanhã. O não de hoje, o cliente curioso de hoje é o potencial cliente de amanhã. Então faz parte nós recebermos o não. Eu quero que você responda aqui nos comentários, né? Que tipo de jogador, que tipo de vendedor você é, tá bom? E eu quero que você continue muito atento, porque eu falei algumas vezes aqui sobre vendas, sobre relacionamento. Eu quero que você preste atenção. V é igual a V. V é igual a vínculo. Vínculo de quê? De criar um vínculo com o seu cliente. Por quê? Porque é muito mais fácil vender para um cliente que já nos comprou. Quando você já tem um vínculo, quando você já tem uma linha do tempo ali, onde aquele cliente comprou várias vezes, que você fala com ele constantemente no WhatsApp, que você tem relacionamento, é muito mais fácil você vender para esse cliente, tá? V é igual a R, V é igual a relacionamento, V é igual a V, que é vínculo. Então, quando você tem um vínculo,
um mínimo de vínculo possível com o seu cliente, você consegue vender o que você quiser. E continue atento, porque para nós nos tornarmos um vendedor incrível, excepcional, excelente, e deixarmos de ser bom, fraco ou mais ou menos, a gente tem que treinar todos os dias. Já dizia Michael Jordan, né, que se alguém treinasse às 6 horas da manhã, ele iria acordar às 5 para treinar. Se alguém começasse às 5, ele ia começar a treinar às 4. E assim sucessivamente. Nós temos que estar sempre em busca da excelência. Não em busca da perfeição, porque o único que pisou nessa terra perfeito até hoje, que eu conheço, foi Jesus Cristo. Então nós temos que estar sempre em busca da excelência. Treinar não vende, mas vender treina. Quanto mais você vende, quanto mais você coloca em prática aqui o passo a passo, funil de vendas, relacionamento com o cliente, você vai treinando todos os dias. De que forma? Vendendo. Agora, se você fica só na obesidade mental, adquirindo conhecimento, você se torna um obeso mentalmente e você não coloca em prática. Mas se você adquire conhecimento, você treina vendendo e aí você aprende muito mais. Porque aprender o que é para fazer e além de vender, treina. Então, quando você aprende a fazer de forma correta, você, além de vender, você treina. E você treina como? Vendendo. Olha, sabe aquela coisa que as pessoas falam? Diz assim, hoje eu fui ao centro da cidade e aí eu não estava com vontade de comprar nada. E aí simplesmente eu comprei no emocional. Isso não é mito, é pura verdade, que vender é emocional. Quem de você aí já foi numa loja, olhar uma roupa, por exemplo, e ali você não iria comprar nada. E aí simplesmente você comprou no calor da emoção. Então, você compara, eu sempre faço essa brincadeira, imagine que você tá com sua namorada num restaurante, tá lotado de gente, e aí você bate palma ali, e aí pede atenção de todas as pessoas, e as pessoas começam a olhar ali, e aí você faz ali uma declaração de amor, e aí meu amor fez ali toda a declaração de amor, e aí você disse, e agora? Você quer se casar comigo? Sim ou não? E aí a mulher, sem querer dizer não, né? Ela diz um sim. Por quê? Porque foi no calor da emoção. Às vezes ela nem estava preparada psicologicamente, emocionalmente para isso, mas ela acabou te dizendo sim, aí semanas depois ela te diz um não, ela se arrepende, meu Deus do céu. Então, vender é mais ou menos isso. Vender é emocional, tá? Eu sempre costumo dizer isso e faz todo sentido. Por quê? Porque quando a gente vai numa loja, geralmente em shopping centers, a gente compra muita coisa que nós não estamos precisando. Olha, outra coisa, chegou a hora de vender mais. Quem aprende não depende. Quando você se inclina a aprender alguma coisa ou algo, você não vai depender de outra pessoa para que você possa fazer aquela determinada tarefa. Então, por que eu falo chegou a hora de vender mais? Porque quem vende não depende. Eu tenho 32 anos de idade e há 16 anos eu empreendo. E eu tenho, como eu disse lá atrás, uma das minhas missões de vida é passar a minha visão. Visão de quê? De que você pode empreender através de vendas. E quando você vende, você não depende de outras pessoas para você atingir a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica e você oferecer ali o máximo de conforto, uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural para a sua família. Só que tem muita gente que fica dependendo dos outros e não quer aprender.
Por exemplo, em relação à visão. As pessoas são cegas por desatenção. E eu sempre passo isso, uma tarefa aqui, para que vocês possam aprender, tá? As 5 principais técnicas de persuasão para você poder fechar mais vendas. E eu vou já te mostrar ali na frente que realmente as pessoas são cegas por desatenção. Não são cegas porque tem um problema míope, né? Precisam de um óculos de grau ou nasceram com alguma cegueira. É por desatenção, principalmente por conta disso aqui. As pessoas ficam aqui o tempo todo em celular e acaba esquecendo o que tem, o que está acontecendo ao seu redor. E aí existe 5 técnicas de persuasão para você fechar mais venda. E aí são 5 técnicas bastante simples, mas que faz toda a diferença. Quais são os motivadores da compra? Geralmente as pessoas entram no estabelecimento. Geralmente as pessoas entram no estabelecimento inconsciente do que ela vai comprar. Elas, como eu disse anteriormente, elas compram por conta que geralmente nem estão precisando, mas é porque é algo emocional. E a gente entra na venda emocional para poder colocar o dinheiro ali no nosso bolso, certo? Ninguém resiste a um elogio. Quando a pessoa quando ela é elogiada, ela se sente encorajada. Eu digo muito isso em treinamentos que eu faço em lojas de roupa, né, em multimarcas, enfim, principalmente loja feminina, é que a vendedora, ela, quando o homem ou a mulher entra ali no estabelecimento, ela, bom dia, tudo bem? Nossa, como você tá estilo, hein? Nossa, como você tá mais magra, hein? Claro, você tem que dizer, né, não com ar de falsidade, mas de dizer, você vendedora, dizer de forma espontânea, porque você não pode subestimar o cliente. Tem muitos clientes, a maioria dos clientes são inteligentes, são perspicazes em relação se você está sendo ali verdadeira ou não. Então, você tem que ter muito cuidado em relação ao elogio, né? Tem muita gente que diz, nossa, você tá magra demais, você tá linda, hein? Às vezes a roupa nem ficou tão bonita e aí você, nossa, tá lindo! E aí você fala ali com ar de falsidade e o cliente já presta atenção e diz assim, nossa, essa vendedora aí, pelo amor de Deus, hein? E aí o que acontece? Outra coisa que vende demais é você criar rapport, você criar conexão, você gerar uma reciprocidade ali com o cliente. Vende demais. As pessoas são seguidoras. Meu amigo, quem é que não gosta de ir para um estabelecimento, loja de carro, loja de roupa, açaí, colégio, enfim, uma infinidade de segmentos aí que não gosta de ir lá, postar com a sacolinha na mão, marcar a loja e a loja repostar esse cliente. Você, vendedor, seguir o seu cliente para saber quais são os gostos dele, saber o que de fato ele gosta, né? Outra técnica de venda muito usada hoje pelos grandes players do mercado é ter a responsabilidade social. Eu te digo, por exemplo, ao grupo Açaí, atacadista, as sacolas, quando a gente se direciona aos estabelecimentos, né, Açaí, e quando a gente faz a compra ali dos produtos alimentícios, que a gente vai precisar colocá-los dentro de uma sacola, a sacola custa 25 centavos e o dinheiro das sacolas são destinados à instituição de caridade. Então, por exemplo, existe aí troco solidário, Pix solidário. Então, é uma técnica de venda também, por exemplo, fazer as pessoas doarem. Uma grande técnica de venda é a marca reserva. Você pode pegar ali na etiquetazinha da reserva e tem lá, esse produto é sustentável, esse produto é reciclável, né, de árvores, enfim. A cada uma camiseta vendida, nós plantamos uma árvore.
Então é uma técnica de vendas assim que vende monstruosamente, tá? Olha, agora eu vou te mostrar aqui, as 10 estratégias que você pode utilizar depois de passar o preço para o seu cliente, tá? Eu vou te mostrar aqui. Olha, eu trabalho, até hoje eu tenho uma empresa no ramo educacional e geralmente os pais, eles vão lá para saber o valor da mensalidade. E o que eu sempre falo para os pais? Olha, o último passo é eu te dizer o preço da nossa mensalidade, o preço do nosso material didático. Eu quero que você enxergue valor. Claro que eu não falo com essas palavras, mas eu faço um passo a passo com um cliente que chega na empresa para que ele, de fato, possa ver SVA, isso. Serviço de valor agregado. Anota só, SVA, serviço de valor agregado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. SVA, né? Que é serviço de valor agregado. Acho que vocês entenderam aqui, certo? E aí deu para vocês pegarem aqui, tá? Então, o serviço de valor agregado você pode mostrar qualquer coisa para o cliente vai te comprar. E as 10 estratégias você fazer simples 10 perguntas. Depois que você mostrou o serviço, né, o serviço de valor agregado, SVA, para o cliente ou algum produto, você pergunta: e aí, cliente, ficou alguma dúvida? E aí você faz a segunda pergunta. Já que não ficou nenhuma dúvida para você, eu preciso somente dos seus dados aí para a gente ir direto para o caixa. E aí eu já te pergunto: fica melhor no cartão ou no dinheiro? Ou você prefere pagar no Pix, né? E aí o cliente responde. Aí o cliente, digamos que ele não quer nem em espécie e nem no Pix. E aí ele diz: não, passa cartão? Em quantas vezes? E aí você responde: você pode pagar em 12 vezes, ou você pode aproveitar o nosso desconto hoje, passando no cartão de crédito à vista, e você ganhará 15% de desconto. E aí você mostra esse benefício, tanto para você que vai ganhar uma comissão, se você trabalha em estabelecimentos que tem comissão, e também para o seu patrão, certo? Digamos que o lugar onde você trabalha com carnê. E aí você pergunta: a gente divide em até 10, uma entrada e mais 4 vezes no carnê. Qual é a data de vencimento? Fica também a dica. A sexta pergunta: faz sentido para você essa proposta? Você pode dar uma entrada agora e dividir em 4, 5, 6 vezes, né? Você fala lá as condições que a empresa onde você trabalha estabelece as condições em relação à proposta para o cliente. A sétima pergunta: quais são os próximos passos para você decidir? Além de você, tem mais alguém que você pode indicar desse serviço? Olha que essa é uma dica poderosa, é um treinamento poderoso. Essa oitava pergunta aqui é fora da curva, quando você, além de estar fechando a venda ali com aquele cliente, você pergunta se ele pode indicar mais alguém. E digamos que ele indicou, ele está quase fechando ali, mas ele ainda está em um pouco de dúvida. Aí você pergunta: tem mais alguém que precisa participar dessa conversa para nós fecharmos a venda? Seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Digamos que a pessoa é novinho ali, 18 anos de idade, né? Aí você pergunta: seu pai, sua mãe, você mora com seus pais? Você já criou um relacionamento ali? Você já sabe que seu cliente que você está atendendo naquele momento, ele mora na casa dos pais. Aí você pergunta, né, se ele precisa comunicar alguém para poder você fechar a venda. E aí a décima pergunta, e uma importante também: agora que acertamos os valores, o senhor comprou, a gente pode tirar uma foto para a gente postar nas redes sociais? Meu amigo, de a cada 100 pessoas, eu acho que
95 vão querer tirar a foto com você. Imagine você vendedor, você vai tirar a foto com o seu cliente. Além de você vender a sua boa imagem como um bom vendedor, você está vendendo a imagem da sua empresa, você está criando um brand, você está criando uma imagem ali sua do cliente. O cliente vai repostar a sua empresa nas redes sociais. Então, assim, esse treinamento serve para você que é vendedor e para você que é dono de estabelecimento. Então, você que está assistindo, que é o gerente, é o dono, é o vendedor da sua empresa, você que está ali na linha de frente de atendimento, poste, tire foto com seus clientes e poste nas redes sociais, marca ele que ele vai repostar. É uma divulgação gratuita, 0800 ou gratuita, assim como você queira chamar. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Lembra que eu disse lá atrás, é hora de vender, bora vender mais. E quem vende não depende, quem aprende não depende das pessoas. E aí a gente acaba que quando a gente é atento ao mercado, é atento ao que está acontecendo no mundo de hoje, a gente vende muito mais. Então, preste atenção que isso aqui é um teste de atenção, tá? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Quantos passos o time de branco faz? Preste atenção. Você conseguiu identificar alguma coisa aí? Quantos passos o time de branco fez? Meu amigo, eu tive que assistir esse vídeo aqui mais ou menos umas 20 vezes para poder ver de fato quantos passos o time de branco fez. Para poder identificar. Meu Deus do céu, como a gente é desatento, né? Então presta atenção novamente, ó. Presta atenção This is an novamente. awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. 13 passos. Agora presta But atenção em outra did you coisa. see the moonwalking Você bear? viu o urso dançarino? Presta atenção. Presta atenção agora no urso dançarino. Olha o urso lá, ó. É isso mesmo. A gente... Ó, é fácil deixar as coisas passar pelas quais não estamos procurando. É isso mesmo, gente, ó. Quando a gente está com foco em algo, a gente só consegue... Porque a pergunta foi: quantos passos... Presta atenção em quantos passos o time de branco faz. Eu passei 2 vezes o vídeo. Então vocês focaram nos passes do time branco. E olha que a gente nem focou em quantos passes o time de preto fez. Mas a outra coisa... você viu o urso passando? Com certeza muita gente vai dizer que não. Diz aqui nos comentários para mim também se você viu o urso passando. Então, muitas vezes, muitas vezes, acontece várias coisas no nosso negócio que a gente não presta atenção. A gente acha que está vendendo bem e que nossa equipe não precisa ser treinada. A gente acha que a nossa fachada está mais ou menos e não precisa ser renovada. A gente acha que a gente já tem uma boa base de cliente. A gente não precisa prospectar mais clientes. A gente não precisa fidelizar os clientes que nós temos, porque a gente já está vendendo bem mesmo. Então, muitas coisas acontecem dentro do nosso negócio, debaixo do nosso nariz, e a gente não presta atenção. E a gente acaba quebrando muitas vezes por desatenção, por negligência, por ver as coisas e não estar nem aí. E agora eu quero que você me responda: que tipo de vendedor você é? Será que você é o vendedor bom, fraco, incrível ou excepcional? E eu te trago 2 tipos de vendedor que eu, ao longo
dessa aula magna aqui, porque vendas, eu te pergunto, você é o vendedor farm, que significa um vendedor fazendeiro, ou você é o tipo de vendedor hunter, que significa caçador? De repente, você pode dizer, os dois tipos de vendedores são os corretos, só que existe o tipo de vendedor hunter, que é o caçador, né? E o tipo de vendedor farm. Em algumas empresas, alguns segmentos, o tipo de vendedor farm é o vendedor fazendeiro, aquele que cultiva mais, tem mais relacionamento com o cliente e aí acaba vendendo mais. Só que muitos clientes fogem do vendedor hunter, que é o vendedor caçador. O vendedor caçador, que se não tiver inteligência, se não tiver as técnicas de vendas corretas, ele só é um empurrador de produtos. E aí quando você é só um empurrador de produtos no WhatsApp, de forma presencial, o cliente foge. Então imagine que você está ali numa floresta, você está com a ferramenta certa, mas você faz muito barulho. A sua caça foge. Então é isso mesmo, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita atenção para você de fato aprender as técnicas certas. Então eu acredito que essa aula possa ter te ajudado. Mas eu te faço ainda mais uma pergunta. Você sabe quando a venda dá errada? Quando a venda dá errada é quando há ausência na resposta. Imagine que eu te disse aqui que você tem que ser um perguntador profissional. E aí, quando você faz a pergunta errada, você tem a resposta errada, certo? E eu quero que você entenda uma coisa. Quem aprende não depende. Você pode ter ficado até o final dessa aula, ter anotado ali passo a passo do que eu te disse, mas se você não for para a prática, você não vai ser um bom vendedor. Porque eu te disse, você tem como treinar, mas você só vende treinando. Se você ficar só ali no treino, teoricamente, na teoria você não vai colocar em prática e você não vai aprender. Então o mundo pode fazer tudo, menos a sua parte. Beijão no coração, tamo junto. Se fez sentido essa aula magna aqui, eu quero que você compartilhe aí para 21 pessoas. É isso mesmo. Compartilha no grupo de WhatsApp, compartilha no grupo da empresa onde você trabalha. Participe para aquele vendedor mucureba que precisa aprender as técnicas de venda. E esse foi um mini curso aí. A gente que domina aí vendas há mais de 16 anos. Tenho formação em Direito. Sou empreendedor há mais de 16 anos. Não atingir ainda meu primeiro milhão, mas vocês verão muito, vocês ouvirão ainda falar do nome Richard Lopes em todo o Brasil, aí, em palestras, em treinamentos. Um cara que vai desbloquear, vai explodir essa sua cabeça de ervilha aí e bora vender, bora pra cima e vamos formar um Brasil aí multimilionários, tá bom? Porque quem vende não depende.